Senhor presidente, senhor relator, em primeiro lugar, quero me congratular ao esforço do Congresso de trabalhar esse tema tão importante para a atividade empresarial. Eu, pessoalmente, de certa forma, estou bastante envolvido nesse tema, porque passei praticamente 2 anos trabalhando nesta casa com os senhores deputados na construção da Lei 8.630. E foi extremamente gratificante, foi para mim pessoalmente também um grande aprendizado, e entendo eu que, de certo modo, esse esforço foi decisivo para, de certo modo, atingir os números do movimento total de importações e exportações que foram atingidas. Mas, de outro lado, entendo que a decisão do governo, da presidenta Dilma, de estabelecer com essa medida provisória estruturas que viessem possibilitar o crescimento de investimentos e também estabelecer consequentemente, o crescimento de investimentos levar a ter uma maior competição, concorrência, maior oferta, né, no meu entender, é uma peça-chave. Lógico que o tema tem em si uma complexidade enorme e nós procuramos fazer um trabalho de análise do que foi proposto. Gostaria ainda de fazer uma observação em relação à próxima transparência, da situação anterior da Lei 8.630, né, que realmente teve um cenário de péssima situação e houve evoluções positivas, tá certo? E procurou-se, através dessa lei, definição de princípios que a produtividade da mão de obra, liberdade de operação dos terminais privativos, reestruturação dos portos, prevendo a privatização dos serviços. E realmente a lei que foi encaminhada era de 11 artigos, mas se conseguiu, no fim, com 72 artigos. Quais foram as principais conquistas? A lei extremamente interessante, que diverge muito da atual medida provisória, que a lei praticamente é autoaplicável, tá certo? Isso é um tema, vamos dizer assim, os senhores que têm uma responsabilidade em termos de legislação, né, é um tema que, no meu entender, tem uma certa preocupação em relação ao tema. De outro lado, vamos dizer, a capacidade de uma lei regular todas as relações que existem, é preciso uma flexibilidade gerencial importante. Se criou o órgão, né, com que se fez o acesso universalizado ao trabalho, com regras claras e a possibilidade de contratação com vínculo. E o CAP descentralizado, no meu entender, foi uma conquista importante. Eu chamo a atenção sobre esse tema, porque o CAP tem uma representação praticamente dos envolvidos, né. Se me perguntarem se todos os CAPs funcionaram com eficiência, eu tenho uma opinião de que houve parte de CAPs que realmente as representações trabalharam com maior nível de eficiência, outros não. Mas também algumas lideranças, ou presidência de CAPs também se colocou delegados do governo federal sentados em Brasília. Eu tenho dúvida se justamente a característica do CAPS, que é uma tentativa de aproximar os interessados na operação, atendeu esse aspecto. Mas a verdade é que nós tivemos um resultado importante do crescimento, né, e a elevação do comércio exterior talvez foi o ponto mais importante, que saiu de 64 bilhões para 482 bilhões. Né. Lógico que o setor dos terminais privados tiveram uma peça-chave, né, e já foi demonstrado aqui os principais produtos, como soja, né, os grãos e o minério têm um peso enorme nesse processo, mas é importante os números alcançados. Isso foi praticamente feito com 10 bilhões de investimentos privados nessa área toda. Um problema que surgiu foi, no meu entender, com o decreto 6.620, tá certo? Que realmente, até a data desse decreto, de certo modo, havia uma certa harmonização de toda a estrutura empresarial, e esse decreto foi uma peça-chave para romper a estrutura de isonomia competitiva que existia e que foi rompido, tá certo? Por quê? Porque os terminais dos portos públicos operados privadamente pagaram outorga pesada. E essa outorga também continua
sendo pago de container a container, né, que os outros portos, fora dessas características, conseguiram escapar desse custo, né, e isso trouxe uma perturbação ao sistema, né, e que realmente também fez necessário o surgimento desta medida provisória com esse objetivo realmente de abrir o processo e criar competitividade. Qual é a visão que nós temos para o Porto Futuro próximo à transparência? Nós achamos que o conceito do governo de criar competição e desenvolvimento, o usuário quer serviço com qualidade e custos competitivos, foi posto aí anteriormente, é importante esse conceito de diferença de custos em termos de padrão internacional e prestação de serviços, regras estáveis e resultados. Para isso é preciso um planejamento com uma visão sistêmica, terminais modernos, investimentos, escala. Esse tema de escala é extremamente importante no processo que foi mostrado, vamos dizer, hoje, ainda todos terminais que nós temos são pequenos e os navios estão crescendo, então é um problema de toda uma visão diferenciada que precisa ser desenvolvida, né, ajustando-se ao tamanho dos novos navios, canais de acesso marítimo, aí a proposta da medida provisória realmente melhora as condições, inclusive com possibilidade de contratos de longo prazo, né, a integração com rodovias e ferrovias é da maior importância que nós, nesse atraso global de investimentos em infraestrutura. Só para dar um número, senhores, o Ministério de Transportes teve orçamentos de 12 bilhões em 11, 10 e 11, um orçamento de 14 bilhões. O déficit da estrada, conforme o trabalho do Bernardo Figueiredo fez e está sendo em debate, nós temos um atraso de 300 a 400 bilhões de atrasos na infraestrutura. Daí a importância da atitude do governo de ter aberto a possibilidade dos investimentos com PPPs e concessões, tá certo? Infelizmente, demoramos talvez demais nesse reconhecimento, mas também o crescimento e desenvolvimento do país, eu acho que até aconteceu mais rápido do que a nossa capacidade de analisar esse atraso. De qualquer forma, por melhor que fosse o esforço do orçamento, esses números para atingir esse atraso são absolutamente insatisfatórios. Aí do rodoviário é bom dizer o seguinte, o Bernardo Figueiredo me chamou a atenção, no Brasil se usa o caminhão como estocagem, certo? Né, nos portos, quer dizer, a estocagem está sendo feita em cima de caminhão, e no mundo inteiro, né, a estocagem, né, é feita em silos, né, e isso gera uma confusão. Eu aqui pensando até com Mascarenhas, eu digo, pô, em vez de fazer a fila em cima do porto, pelo menos podíamos fazer uma fila a 5 quilômetros do porto, para não estar dentro das cidades e dar uma fichinha, tá certo? É uma questão tão fácil, gerenciar filas é uma coisa importante em qualquer confusão, tá certo? Então, eu só me veio essa ideia, né, mas na realidade, vamos dizer, no momento das safras nós vivemos um verdadeiro caos. O que nós tentamos fazer aí na próxima transparência? A lei dos portos foi praticamente construída com entidades que estão envolvidas historicamente, vamos dizer. Você toma essa Federação Nacional dos Operadores Portuários, né? Essa entidade convive, vamos dizer, há dezenas de anos com o processo das organizações, dos trabalhadores, dos portos, tá certo? A infraestrutura, né, a Ambit, tem uma tradição enorme, a Abratectos, que cuida dos terminais, contêineres de uso público, né, e principalmente a BTP. A BTP tem hoje quase 25 anos, tá certo? É importante não entender que são entidades que dominam o processo, tá certo? A medida provisória, tá, próxima a isso, ela nós tratamos de poucas coisas. O direito a acesso a terceiros, né, artigo 7º e 10º, nós tratamos, vamos dizer, a nossa proposta é acabar com essa suspensão desses dois artigos, porque é uma intervenção desnecessária governamental, né? E temos uma proposta alternativa se quiser manter alguma coisa desse processo. Depois temos a proposta ainda do artigo 8º e 9º, né, que no nosso entender, ela está posto, tá certo, de uma forma que nos terminais totalmente privados, que praticamente trabalham com cargas próprias,
temas, tá certo? Se pede aí um chamamento antes de obter autorização. Na minha opinião, a simples publicitação do processo seria como é hoje. Hoje, se eu quiser fazer um terminal privado, eu tenho que obter a autorização da Secretaria, do Ministério, e tem que receber a autorização da agência, fora da autorização estadual, tá certo? E eles dão autorização se está dentro da política, se não estiver da chamada de pública, de terminal privado, eu acho que é uma coisa desnecessária, tá certo? Temos a proposta escrita sobre isso. Próxima transparência, pode pular para próximo, isso. A prorrogação dos contratos de arrendamento, né, posteriores a 93, a adequação das áreas, artigo 49. Né? Eu acho que é importante fazer um entendimento conceitual, né, autorizar a antecipação desses contratos, até para não haver interrupção dos processos. E a próxima posição é sobre o artigo 49, né, que, no nosso entender, vamos dizer, essa medida provisória, ela tem que obter preocupação de escala, tá certo? E nesse tema, tá certo, nós temos uma preocupação do conflito de isonomia. Eu gostaria de colocar aos senhores um conceitual decisivo, que é uma mudança que o governo está fazendo e praticamente ninguém percebeu o conteúdo filosófico desse processo. Historicamente, quando o governo fazia uma outorga, eu digo assim, ele puxava as fichinhas que nem no cassino, tá certo? Ele procurava arrecadar ao máximo. Se isso tivesse custos menores ou serviço melhor, não era o principal objetivo. O fato histórico no processo de concessões do Brasil, no meu entender, aconteceu com o Giral, tá certo? Que o governo fez a concorrência e conseguiu, de um preço teórico de R$90, energia foi a um preço, agora não sei dizer se é 72, 74, mas qual era a meta do governo, tá certo? É conseguir energia a custos competitivos melhores. A mesma coisa hoje, em todos os processos, o governo usava a concessão para arrecadar dinheiro. E a função do governo não é essa. A função é estabelecer conceitos de competitividade e eficiência do serviço. Eu digo esse processo extremamente importante. Agora, o que acontece? Os terminais do porto público privados que operam pagaram outorga. E tem mais, pagam para cada container uma outorga. E tem outro porto que não paga. Então, na minha visão empresarial, tá certo? Eu digo o seguinte, é preciso achar caminhos, prorroga o prazo, tá certo? Para que se ache um balanceamento. E não tem cabimento, vamos dizer, que o governo cobra uma outorga antecipada e ainda cobra sobre cada container R$70. Quer dizer, essa baixa de valor, R$70, né, que são $35, desse preço 150. Tem a relação ainda do preço das companhias de navegação, né, que realmente o operador portuário paga praticamente a metade, ele ganha do serviço, o resto as companhias de navegação ganham. Isso é um outro tema que na regulamentação, etc., precisa tomar um cuidado enorme, porque se nós abrirmos a concorrência desse processo, tá certo? O Brasil tem que analisar esse espaço com maior cuidado. Bom, finalmente, temos que procurar, a próxima transparência o reequilíbrio econômico do contrato de arrendamento, tá certo? E, finalmente, nós temos ainda, na próxima transparência, vamos dizer, nós temos sobre isso uma redação substitutiva. Senhores, eu gostaria de reforçar ainda um ponto que a mim me preocupa, vamos dizer que é sobre o O OGMO é uma estrutura, no meu entender, extremamente interessante que existe no mundo inteiro, tá certo? E fez que saísse que se criasse na lei que foi estabelecida uma organização especializada em tratar do gerenciamento
da mão de obra avulsa. E fez mais, fez uma legalização do processo que antes existia, um processo de não respeito aos direitos trabalhistas que o órgão fez. O órgão, além disso, é gerenciado, e aí tem talvez coisas a serem aprimoradas, mas no meu entender é extremamente importante, senhor presidente, que se analise bem, porque se o órgão passa a ser um órgão de gerenciamento direto do sindicato, tá certo? Eu acho que ele perde o foco do sindicato. Eu acho que os sindicatos têm que entrar nas relações do órgão, de um setor ou de outro, tá certo? Como eles atuam em outras instituições todas, mas o órgão, no meu entender, ele dá uma flexibilidade estrutural. O aprimoramento da FAIDA, dos ternos, etc., é um trabalho que teve início e teve evoluções, mas ela, como foi posto aqui, ela é desigual. Quer dizer, o grande esforço é que realmente nós tenhamos estímulo de investimentos para chegar a produtividades e eficiências mundiais de situação. Isso é uma batalha difícil, né? Mas eu não vejo que a extinção do órgão vai modificar esse processo. Tá certo? Eu fico por aqui, senhor presidente, né? E acho que o fato do governo, assim como atacou outros temas decisivos na estrutura da competitividade, né? Eu acho que o atacar o problema dos portos é da maior importância, né? Agora, o esforço, vamos dizer, dessas 600 e tantas emendas, meu entender, eu faria algumas correções básicas, tá certo? Porque mantenham o sistema, vamos dizer, no meu entender, dos operários em portos públicos terem o órgão, mas no setor fora do porto organizado e público, privado, né, eu manteria a opção totalmente livre, porque tem portos fora da área portuária que usam o órgão e tem outros que não usam, tá certo? E manter o sistema aberto, porque se não houver pressão em cima do órgão de competitividade externa, nós vamos ter um sindicato com uma posição monopolística que tira a eficiência da produtividade, tá certo? Mas eu acho que, de modo geral, nós devemos apoiar o esforço da medida provisória, porque ela é um avanço, tá certo? E a competência deste Congresso, eu acho que vai fazer com que se possa aprimorar aqueles pontos que são necessários.